o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama a Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, muitas dos escritos de Paulo nós já falamos que são respostas. Paulo não está escrevendo diretamente a alguém, mas ele está dando resposta. As pessoas perguntavam, escreviam cartas para Paulo. Essa questão, como é que vai ser isso? Aquela outra questão. Se fosse hoje, passaria um zap para o Paulo. Passa um zap aí para o Paulo. Pergunta a ele, como é que vai ser a vinda do Senhor? Como é que vai ser aquela profecia, aquele negócio do anticristo? Seria assim, naquela época, eram as cartas, os pergaminhos, enfim, tudo a seu tempo. E aqui Paulo está em Tessalônicas, muito exclusivamente essa questão de Paulo estar dando resposta. E isso também é outro detalhe, que às vezes as pessoas não sabem e acabam dando uma má interpretação ao texto bíblico, porque não conhecem a origem do texto bíblico, como nós costumamos chamar no seminário, o pano de fundo, ou em Hollywood se chama cenário. Ou seja, tudo tem um motivo. Essas cartas, elas nasceram em uma dada situação. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi a pregação de Pedro no meio dos romanos, mas quem escreveu foi Marcos. Então, esses contextos, que requer de nós um pouco mais de estudo, nos ajudam na compreensão de muitas coisas. Então, aqui em Tessalônicas, uma coisa que me chama a atenção, já há muito tempo, é quando esse verso 5 aqui, que nós já lemos, diz assim: não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Agora Paulo está escrevendo uma carta sobre algo que eles estão perguntando, e Paulo diz, em outras palavras, eu já havia dito sobre isso, já havia falado. A parte nós não sabemos qual o percentual envolvendo nesse questionamento de Paulo, não vos lembrais, não sei, sabemos exatamente tudo que se processa aqui, é impossível saber, mas existe um contexto, que é o nosso contexto nessa noite. Pessoas que ouvem, mas não processam. Sabe por quê? Porque não se interessam devidamente. Imagina um assunto desse que fala da vinda do Senhor Jesus, coisa que para aquela época muito distante, da vinda do Senhor Jesus, do surgimento de um tal anticristo e etc. Coisas que às vezes as pessoas estão ouvindo ali
e não são capazes de processar o quanto aquela informação é importante, mesmo que ela esteja ali para se cumprir daqui a 2000 anos. Então a pessoa não processa, não foi tão interessante para ela, ela não julgou tão emergencial. E é assim que a nossa mente funciona. Quando nós não julgamos algo tão essencial, nós deixamos aquilo escapar com muita facilidade, acabamos não guardando nada. Já diz a ciência que de tudo que a gente ouve, nós só guardamos 10%, no máximo, seria 10%. E tem mais, e depende do tempo que você ouvir. Quanto mais tempo você ouvir, menos você guarda. Então, para você guardar uma coisa, você teria que ouvir uma coisa durante 5 minutos, você conseguiria guardar muito disso. Se você se interessar, atentar, focar, prestar atenção. Eu, por exemplo, quando ando de carro, eu vou num lugar, daqui a pouco o pessoal, minha família diz assim, mas pai, nós viemos por aqui. Eu digo, eu lembro disso? Não lembro que passei por aqui. Lembra disso? Não lembro. É aquele caminho, lembra? Não lembro. Por quê? Eu não me interesso. Eu boto o carro na estrada, eu vou olhando placa e hoje tem GPS, eu não atento para isso, que é um erro, eu deveria atentar um pouquinho mais para isso, mas não atento. Então daqui a pouco as crianças estão me ensinando, não pai, por aqui, por ali, eles sabem, porque eles estão atentando no caminho e aquilo para mim não faz a mínima diferença. E eu sou o motorista, então o seu cérebro, ele guarda as coisas na medida que você se interessa pela informação. Você foca. Aqui Paulo está falando de coisas muito futuras, quando esteve entre eles lá na igreja de Tessalônica. E aí agora eles estão perguntando de novo as mesmas coisas. Quando já poderiam ter dito assim, não vamos escrever para Paulo não. Eu lembro do que ele falou. Eu anotei aqui o que ele disse. Eu guardei em memória aqui o que ele disse. Não, ninguém guardou, ninguém anotou. Agora, pergunta para Paulo. É o interesse. Conhecimento não é o que você ouve. Conhecimento é o que você guarda, retém. Isso é conhecimento. Não adianta você dizer, não, eu já ouvi sobre isso, então me conta aí. Não tenho memória, mas já ouvi. Então você não tem conhecimento, você já ouviu. Quantas pregações você já ouviu? As nossas pregações já chegaram a 1118, né? Chegamos a 1118 pregações. Talvez tenha alguém aqui dentro que já tenha ouvido todas elas. Mas você tem, o que você tem delas na sua memória? Aquilo que você guardou, aquilo que você se interessou. Quando eu ouço alguma coisa que me interessa, irmão, eu anoto no papel, eu digo, essa informação não posso perder. Gravo no celular, eu faço qualquer coisa e de vez em quando eu vou lá, abro e dou uma olhada naquilo e leio novamente e vou lendo, eu passo meses lendo alguma coisa que eu quero que fique na minha memória. E eu sei que o nosso cérebro só guarda as informações mediante um sistema de repetição. É muito difícil você ouvir uma coisa uma vez e guardar aquilo. Nosso cérebro tem esses processos complicados que a ciência vive a explicar. Então, Paulo diz assim, vocês não se lembram que eu costumava dizer isso quando eu estava aí no meio de vocês? Sobre a vinda do Senhor, como que vai ser isso? Então, não fique cuidado aí com essas profecias. Não vos demovais do vosso entendimento com facilidade. Prestem atenção, ou em outras palavras, tragam à memória as coisas que eu já falei. Mas não, já deixou escapar, já era. Se você ouvir uma coisa hoje, aqui, agora, e deixar escapar, você não lembra mais dela. Você só vai ouvir, só vai trazer à memória aquilo que você ouviu agora e se preocupar em guardar. Quando eu ia para a igreja, eu levava uma folhinha de papel e uma caneta. Enquanto estava se falando, entre aspas, coisas normais,
eu ficava na minha. Quando eu sentia que o pastor tinha falado algo, eu falei, não, esse negócio não. Peraí, isso eu vou anotar. Eu anotava, irmão, e eu ficava olhando para aquilo a semana toda, lendo aquilo. No seminário, os meus colegas, o professor ia falando, eles anotando. E às vezes o professor falava um pouco rápido, eles, professor, peraí, dá para repetir aquilo ali? Que o senhor acabou de falar agora? Dá? Aí a professora já não lembrava. O que eu falei aí? Não, disse assim. Obrigado. Aí eu anotava. É o interesse, se você julga que aquilo que está sendo dito é importante, e se você não tem aquela informação, você tem que anotar para que você consiga ler, processar e aquilo passar a fazer parte da sua essência. Da sua essência. Cristão não é quem carrega uma Bíblia. Cristão é quem a Bíblia é essência de si. Porque o Senhor disse, eu escreverei a minha lei nas tábuas do seu coração. Então a Bíblia, você só é cristão quando a Bíblia é uma essência, ela é parte de você. Você não vive sem ela. É como se arrancasse o teu coração, você morre. Se arrancar a Bíblia de você, você morre. Você não é nada, você não é ninguém. Você aceitaria negar o que diz a Escritura? Não. Por quê? Porque ela é a essência de você. Você reconhece que sem ela você não vive, você morre. Então, meu irmão, mas tem pessoas, a exemplo aqui, vamos imaginar, pelo menos um pouco, eu creio que essa situação ocorreu. A exemplo da situação aqui com Paulo e os Tessalônicos, vocês não lembram que eu já falei isso? Porque tem pessoas que ouvem as coisas, mas as coisas não se tornam essência da pessoa. Vem uma pregação, por exemplo, irmão, ama o teu próximo. Aí vem aquele mover do Espírito, você, não é mesmo, poxa. Eu tenho sido egoísta, houve aquele mover. Mas saiu daqui, você não guardou aquilo. Você se comoveu, chorou, pranteou, molhou o chão, se arrepiou, verdadeiramente Deus está falando, mas lá fora surge a situação, aquilo que você deveria ter posto agora em prática, porque um dia você ouviu a pregação, houve um toque do Espírito, mas você não põe em prática. Você permanece a mesma pessoa, como se não tivesse ouvido, não tivesse recebido determinada informação. Ou seja, não assimilou aquilo que você ouviu, não se tornou essência em você. E é assim, irmão, que nós caminhamos. Então, quando uma pessoa ela ouve, mas ela não retém, daqui a pouco ela está sempre nos mesmos pontos, nas mesmas picuinhas, as pinimas, as briguinhas, a cara feia, os conceitos bestas que não faz parte de uns e ainda estão dentro de outros. Conceitos totalmente sem sentido. E aí surgem intrigas daqui, intrigas dali, probleminhas daqui, probleminhas dali, porque você não está retendo. Aquilo não está se tornando as informações, as pregações, a leitura bíblica, as músicas que trazem mensagens de Deus, as orações poderosas. Você não está conseguindo deixar que aquilo seja essência, parte de você, parte. Você não vem na igreja para me ouvir falar e acabou, virou as costas e foi para casa. Não. Se é assim, não é Deus falando, nem para você e nem para mim. O que estamos fazendo aqui se não acreditamos que o Deus vivo vai falar em nosso meio? Não tem nenhum sentido, igreja, irmão. Igreja é apenas exclusivamente porque Deus vai falar. Se não vai falar, não tem sentido, igreja. Mas se Ele vai falar, eu preciso reter o que Ele vai falar. Aquilo que Ele vai falar precisa se tornar essência da minha vida, né? Diz lá em Levítico, aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. Se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. É essência, não é ouvir, não é deixar a coisa passar. E outra coisa, quando você ouve algo de Deus, você sabe que aquilo é real, você tem que levar isso o tempo todo para confrontar na tua vida. Como Jesus. Veio o inimigo contra Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, olha as pedras em pães, olha o monte. Não, mas ele retinha, aquilo fazia parte dele. Então, na hora que ele era preciso, ele disse: está escrito. Não, era essência em Jesus. Você tem que testemunhar, você tem que mostrar a diferença do que serve e que não serve, você tem que mostrar quem você é, você tem que mostrar o teu caráter cristão. Então, lá fora no mundo, se você não tiver, isso não for parte da sua essência, você vai ser um cristãozinho nominal dentro da igreja, mas lá fora você não vai ser nada. Porque na hora que surge a oportunidade de você mostrar o que está dentro de você, você mostra outras coisas. Quantas vezes lá fora no mundo nós somos persuadidos por outras essências? Surge uma situação, aí alguém diz assim: não, mas cada um vive a sua vida. Não, cada um tem a sua filosofia de vida. E quantas vezes nós estamos concordando com isso? Porque a essência bíblica, a filosofia de vida do Espírito Santo não é parte da gente. Porque se fosse, a gente diz: não, cada um vive a sua vida, não. Jesus Cristo não morreu na cruz para cada um viver a sua vida. O que adiantaria Jesus Cristo morrer na cruz se fosse para cada um viver a sua vida? Não, mas cada um tem direito. Cada um tem direito a viver como quiser, mas todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, na hora que você tem que dar o testemunho, o teu depoimento de fé, da verdade da Escritura, do mover do Espírito que está sobre ti, você tem que mostrar isso. Então, você ouve as coisas e elas têm que se tornar parte, elas têm que se tornar a essência da sua vida. Né? Por exemplo, Naamã. Naamã foi o camarada que ele ouviu de Eliseu: mergulha 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. Ele guardou. Isso passou a fazer parte dele? Não. Eu vou me embora. Então lá ia ele embora com a sua lepra. Aí veio um servo e diz assim: meu senhor, isso aí é uma coisa simples. Tá bom, o rio é barrento, mas é uma coisa simples. Nós viemos de tão longe. Viemos de outro país, atravessamos todo esse deserto. O homem falou uma coisa tão simples. Se ele tivesse mandado o senhor pagar um preço muito alto, o senhor pagaria? Pagaria. Então por que o senhor não paga esse tão simples de mergulhar 7 vezes no rio? Aí agora ele guardou. Aquilo fez parte dele. O profeta falou e ele ia embora. Agora um servo vem, sobressalta, demonstra o destaque do que ele deveria fazer, né? As coisas difíceis tu faria, uma coisa simples tu não quer fazer. Resultado, ele guardou a palavra e aquilo fez a diferença na vida dele. Todos nós somos um Naamã, irmão. Todos nós somos Naamã, todos nós somos leprosos. Agora, a cura, a purificação virá à medida que nós deixamos que a palavra se torne essência na nossa vida. Nós tivemos vários exemplos. Por exemplo, Aitofel, o conselheiro do rei Davi. O homem andou com Davi, comeu na mesa. Davi chega a ponto de escrever: o que mete comigo a mão no prato é o meu companheiro, o meu amigo íntimo, me traiu, levantou o seu calcanhar contra mim. Então Aitofel era aquele braço direito de Davi, o conselheiro das guerras. Quando Absalão se rebela, ele larga Davi e vai aconselhar Absalão. Ele reteve tudo que ele acompanhou com Davi, os profetas falando ali na cara dele a respeito de Davi.
tudo que Davi viveu, as suas conquistas, e todo mundo olhava para Davi e dizia: esse cara é ungido do Senhor, e Aitofel está vendo tudo aquilo, mas na primeira oportunidade, ele chuta Davi e vai aconselhar Absalão. Toda uma história de vida. Qual foi o final de Aitofel? Na ponta da corda, enforcado. Por quê? Porque não reteve. Parecia que ele estava tão bem, mas na primeira oportunidade ele viu lucro em andar com Absalão e esqueceu tudo aquilo que ele já havia recebido. Judas esteve entre os 12, Judas viu sinais, prodígios e maravilhas. Mas chega um momento que Jesus diz: aquele que mete comigo a mão no prato, esse é o que me trai. Judas viu Jesus fazer milagres, Judas ouviu as coisas ali, Judas podia tocar em Jesus, Judas podia tudo, mas ele não conseguiu que as palavras de Jesus se tornassem essência dele. Irmão, tu não está aqui para ouvir o que você vai esquecer, você está aqui para ouvir aquilo que você não vai esquecer nunca mais. Mas esse é o teu interesse. Sabe, ir para o teu canto. Deus, coloca na minha mente uma forma de reter a tua palavra, me dá uma direção, me dá um caminho. Deus pode te dar um caminho de gravar coisas, pode te dar um caminho de ouvir 10 vezes, pode dar um caminho de escrever, não importa, mas se você pedir, você vai receber, e o milagre vai acontecer. O que não pode é você ouvir, e quando está lá fora no campo de guerra, é como se não tivesse ouvido nada. Aqui você ouve: não inventaram a arma capaz de me matar. Você, amém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você, é isso mesmo, eu creio, eu aposto a vida. Mas lá fora vem a afronta, você treme. Por quê? Porque ouviu, mas aquilo não se tornou essência de você. Tem que se tornar essência. Não estamos aqui para brincar. Isso é brincadeira? Tem coisa muito mais divertida para se fazer nessa sociedade do que você sentar aí e eu ficar aqui falando. Tem coisa muito mais divertida. Nós não viemos aqui para nos divertir, nós viemos aqui para algo muito importante. Nós viemos aqui em busca e em culto a alguém que lá fora milhões nem sabem que ele existe. Ele que tem feito toda a diferença na nossa vida, e o mais ele fará. Muitos de nós aqui já foram paupérrimos, muito pobres, e ele fez uma diferença. Muitos de nós não tinham alegria, nem vida, nem fé, nem esperança. Hoje nós somos o que somos. Por quê? Porque ele faz toda a diferença quando as suas palavras se tornam essência em nós, irmão. Geazi andava com Eliseu. Viu o cara fazer milagre, viu o cara fazer 1001 coisas. Mas na hora de guardar tudo aquilo que tinha ouvido e todas as lições que tinha sido alvo, ele demonstrou que ele não tinha aprendido nada. Mas Geazi ouviu muito, ele andava com Eliseu. Mas na hora de pegar as vestes de Naamã e pegar lá as coisas, os utensílios de valor de Naamã, ele não hesitou 2 vezes. Então eu te pergunto, ele não guardou tudo aquilo que ele tinha ouvido, as lições de Eliseu, os milagres de Eliseu, a vida de Eliseu, que deveria ser de coluna para ele, não serviu de absolutamente nada, não fez parte da essência de Geazi. Presta atenção. Tem uma unção nessa noite que é para você nascer de novo. Tremendo. Eu estou recebendo a minha. Nós somos o único povo que tem a chance de ser o que nenhum outro povo jamais foi, irmão. Deus tem tido misericórdia de nós. Ele abre o céu e a unção é avassaladora.
Tremendo. Mas se você não guardar o que está ouvindo, isso não se tornará essência na sua vida. E você vai ser como diz Tiago, enganando-vos com falsos discursos, porque não está guardando, não está retendo o que ouve. Então, irmão, essa é sempre a questão. Olha, a mulher de Jó. Aquela mulher viu a vida de Jó. Deus deu testemunho de Jó na cara do diabo. Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Esse é um testemunho de Deus a respeito de Jó. Ora, aquela mulher que com ele tinha tantos filhos adultos, não sabia do caráter daquele homem, não sabia quem era aquele homem, não sabia quem era o Deus de Jó, sabia, mas na hora de demonstrar o que deveria estar dentro dela, ela demonstrou que dentro dela não tinha nada. Ela não reteve o testemunho de Jó, ela não reteve as operações do Deus de Jó, ela não reteve o sobrenatural que sempre pairou sobre aquela fazenda, sobre aquela casa, sobre tudo que Jó colocava a mão, ela não reteve. E quando ela deveria dizer, não, Jó, você está certo, vai até o fim, porque o Senhor teu Deus é o único Deus, não, amaldiçoa esse Deus e morre. Não reteve, mas ouviu? Ouviu. E Paulo está dizendo assim, vocês não se lembram que eu já tinha falado isso para vocês? Em outras palavras, irmão, por que vocês estão me escrevendo? O tempo que eu passei aí foi um tempo inútil, por acaso? Falei tanto, madrugada após madrugada, eu me desgastei, tomando cafezinho para não dormir, para poder falar com vocês de coisas gloriosas, e agora vocês me escrevem perguntando as mesmas coisas? Podemos imaginar isso, né? Agora, nós temos pessoas que ouviram e reteram, e isso fez a diferença. Daniel teve uma vida tremenda, mesmo sendo um dos cativos. Ele dava ordens, mesmo estando no cativeiro. E de tal modo ele reteve dentro de si, escrito nas tábuas do seu coração, a palavra de Deus, que ele acabou dentro de uma cova de leão. Aquilo ali é só para quem retém muito a palavra, para quem deixa que aquilo se torne mesmo essência de si. Um homem que entra na cova dos leões e sai. Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e de lá saíram. Irmão, olhando para esses homens, sabe o que se via? A palavra de Deus. Eles eram bíblias ambulantes. Bíblia, não Bíblia, no conhecimento. Eles não eram Bíblia no conhecimento. Eles eram Bíblia na essência. Eles eram parte da Escritura. Meu Deus. Meu Deus. Não sei se eu vou conseguir te traduzir o que eu ouvi aqui. Eles eram tão essência, mas eles eram tão identificados, eles eram tão parte, que sem eles a Escritura não teria sobrevivido. Sem eles naquela terra não haveria Escritura. Eles estavam completamente entrelaçados com Deus vivo. Irmão, vamos parar de se iludir com conhecimento. Pastor, estou estudando pra caramba. Isso é muito bom. Mas se você está estudando muito, não é apenas para guardar no intelecto e estar pronto a usar a língua e falar e demonstrar sua eloquência em conhecimento que cita o Salmo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Não quero, irmão, ninguém quer saber disso. O que mais fala não é o conhecimento, é quando você é parte do conhecimento. Um professor de matemática,
Ele é um matemático? Não. Newton sacava de física e de matemática. Hoje os professores que estudam matemática estudam as coisas que Newton deixou. Tem diferença entre os professores de hoje, professores a nível de primeiro, segundo grau, faculdade, para o que Newton foi. Os professores de hoje não fazem o que os cientistas da NASA estão fazendo. Cálculos para mandarem sondas atravessar anos-luz, sondas descerem lá em Marte, sondas descerem lá em Júpiter, mandam uma nave hoje e sabe que ela vai, daqui a 20 anos, ela vai aterrissar lá em tal lugar. Pega um professor de faculdade, manda ele fazer um cálculo desse. Ele é um professor de matemática, mas a matemática não é a essência da vida dele. Agora, os cientistas da NASA, eles sonham número, eles comem número. Aquilo é essência. Eu estou te dizendo, irmão, que ter a Bíblia no intelecto não é o bastante. Ela tem que ser essência da tua vida. Essência, parte. É como se não dá para separar. É parte. Não dá para arrancar o teu fígado. É parte de você. Não dá para arrancar o teu braço. É parte de você. Não dá para arrancar a tua cabeça. É parte de você. Assim tem que ser a Bíblia. Essência, sabe? Não é ouvir e esquecer, ouvinte desapercebido, não é por aí. Nós falamos de Geazi e quero lembrar Eliseu. Eliseu era essência, era parte. Geazi disse assim: Senhor, estamos cercados, os inimigos estão em volta. Ora, mas já vimos que Geazi não tinha a escritura como essência da sua vida. Quando ele viu o inimigo, meu Senhor, o que faremos? Mas Eliseu, que tem a palavra como essência na sua vida, não é apenas um ouvinte, não é apenas um pregador que tem conhecimento, que prega, mas não vive. Ele diz, meu Senhor, ele mostra que ele tem essência. Ele não está clamando um Deus que está lá no céu perdido. Ele está clamando um Deus que é essência na vida dele, é coluna na alma dele. Esse negócio de clamar um Deus perdido no céu não resolve para ninguém, meu irmão. Direito do Senhor, ele é o meu Deus. Essência mesmo, é entrelaçado, é andar com Deus. Andar com Deus, isso é muito fundamental. Você caminhar e o perigo te cercar, te rodear, e você está conversando com o teu Senhor. E você está ouvindo, não esquenta, 1000 vai cair ao teu lado. Não esquenta, no vale da sombra e da morte, a minha vara e o teu cajado te consolam. Não esquenta, vai, trilha. E você vai se surpreendendo a cada dia com um milagre. Quando tudo diz que não, quando todos olham e dizem é o fim, quando todos dizem está no túmulo, lacrou o túmulo está lacrado. Deus mostra que quem tem ele como essência, meu irmão, ainda que morra, viverá. Então, irmão, cuidado, eu tenho conhecimento. Irmão, porque aquela questão, não, está escrito em tal lugar. Irmã, está escrito em tal lugar, pastor, eu sei. Não, é no livro tal. É no livro não sei das quantas. Se citar a Bíblia fosse o bastante, Israel não estaria comendo debaixo das patas do diabo. Se citar a Bíblia fosse o bastante, meu irmão, muitos pregadores não teriam feito pacto com a política. Se citar a Bíblia, se conhecer Bíblia fosse o bastante, Silas Malafaia não teria vendido a alma para a maçonaria. Porque aquele homem cita a Bíblia, que é uma coisa impressionante. Cita capítulos inteiros. O que adiantou? Vai para o inferno. Não é citar a Bíblia. Eu não posso citar a Bíblia como algo fora de mim. Eu tenho que citá-la como parte de mim.
quando esse livro se torna parte de você, meu irmão, é uma coisa impressionante. Podem arrancá-lo das tuas mãos, mas para arrancá-lo do teu coração, tem que levar o coração junto. É isso, irmão. Essência. Naquele dia vocês entenderão que eu estou em vós e vós estáis em mim. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Vocês vão entender que eu estou em vós e vós estáis em mim. Nós estamos tão entrelaçados com Jesus, se é que estamos, que é impossível. Impossível. Olha o que eu vou dizer. É impossível olhar para Deus e não me ver. É impossível olhar para mim e não ver Deus. É impossível. Tem que ser impossível. Tem que ser impossível. Isso é essencial, isso é parte integral, isso é componente, isso está misturado. É que nem água. O que é água? H2O. Então é assim, irmão. Deus é Deus, eu sou eu, mas se alguém quiser olhar para Deus, vai ter que olhar para mim. Essa é a proposta. Isso é um novo nascimento, sabe, irmão? Isso é uma coisa gloriosa. E é aí, irmão, que os milagres acontecem. É aí que as coisas acontecem. Porque tem gente, irmão, que não é essência, não tem a Bíblia como essência, não tem cristianismo como essência. Quer ver a queda do irmão? Eu não vou com a cara daquele irmão. Não vou com a cara daquele irmão, mas eu estou cheio da palavra. Eu estou cheio do Espírito. E eu só não jejuo porque a igreja não jejua, mas eu estou buscando a Deus. Nos montes, nos vales, nas 18 horas, na madrugada, eu busco a Deus, é quase que 10 vezes por dia eu paro para orar, mas eu não vou com a cara daquele irmão. A Bíblia não é essência na vida de alguém que olha para um inimigo e diz eu te odeio. A Bíblia não é essência na vida de alguém que olha para o diabo e diz eu te odeio. Quem sente ódio não tem a Bíblia como essência. Porque Jesus, afrontado, perseguido, caluniado, espancado, quase feito em pedaços. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, irmão, ter a Escritura, ter o Espírito como essência mesmo, é um negócio mais poderoso, mais profundo, né? É necessário nascer de novo. Mas como que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Jesus, mas tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos era um mestre em Israel. Se ele era mestre, ele conhecia de pergaminho, ele conhecia de profecia, ele conhecia de Gênesis, de Pentateuco, ele conhecia tudo. Ele era mestre em Israel. Mas não tinha tanta essência assim dentro dele. Não era tanta essência a Escritura, porque ele chega ao ponto de fazer a pergunta mais ridícula: como é que pode um homem sendo velho tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus falou assim: estou vendo que Israel tem problema. É necessário nascer da água e do Espírito. O que é água? Até que se prove o contrário. A palavra, nascer da água. Tem que batizar. Não tem nada a ver com batismo. Jesus não falou de batismo. Jesus falou nascer da água e do Espírito. Nascer do ensinamento, nascer da doutrina. E quem nasce dessa doutrina não pode ter reservas, resquícios de outras doutrinas, de outros conceitos. Tem que ser essencialmente bíblico. Se alguém olhar para você, vai ver a Bíblia?
Se alguém olhar para você, verá a igreja. Se alguém olhar para você, verá Deus. Porque tem pessoas, meu irmão, que ficam vivendo fábulas porque não processam as informações. Se alguém olhar para mim, vê Deus. E tem gente por aí, esse pastor está pregando heresia, irmão. Quando Jesus bater o martelo, tudo vai ficar claro. E os bobos é que vão ficar para trás. Vamos para a Escritura e vamos deixar que ela seja parte da nossa vida, razão e existência. Não interessa o que os outros dizem, não. Nem interessa quem vai se escandalizar. Como já disseram no passado, prefiro escandalizá-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Que é o que está acontecendo por aí. Tem um monte de gente morrendo, feliz da vida com as mentiras que estão sendo contadas. Não, a única chance que nós temos de dar às pessoas que o Espírito Santo trabalhe nas suas vidas é com a verdade. Não tem outro caminho. Então, vocês não lembram que eu costumava compartilhar todas essas coisas com vocês? Não lembram desses detalhes? Ou seja, o reter a informação, o guardar, o se preocupar, o deixar que a coisa se torne realmente uma essência na sua vida, são detalhes importantíssimos que, se você não atentar para eles, você poderá ser uma pessoa cheia do conhecimento bíblico. Mas as pessoas vão ter que esperar você abrir a boca para escutar alguma coisa de Deus. Você vai dizer assim, mas não é... Como vai ser então, pastor? Irmão, vou te dizer uma coisa. Quando a Bíblia é essência, quando Deus é essência na tua vida, quando o Espírito Santo é essência na tua vida, você não precisa abrir a boca. Você vai passar e a tua sombra vai curar enfermo, vai expulsar demônio. Você vai pegar os teus aventais e eles vão levar e vai expulsar demônio, vai curar enfermo. Vão pegar o teu cajado, o teu bordão, vai colocar em cima dos mortos, eles vão ressuscitar. Isso é quando você é essência. Quando você se torna parte mesmo com Deus. E nós não estamos aqui, meu irmão, senão para isso. Porque se não for esse tipo de palavra, o grito da meia-noite jamais se forma. O grito da meia-noite vai ser uma loucura. E de acordo com o que muitos têm compreendido, ele nunca se formaria. Temos que pagar um preço maior. Temos que nos dedicar. Não podemos sair da igreja e ir para a nossa casa. Não temos que sair da igreja e carregar a igreja. Tem que carregar a igreja, irmão. A tua casa tem que virar uma igreja. Tua casa precisa virar uma igreja, irmão. Elias saiu no meio do arraial. E ele olhou e viu Eliseu lá na frente. Elias tinha a palavra? Tinha. Elias tinha muito conhecimento, tinha revelação, tinha profecia, ele tinha tudo, Elias tinha tudo. Mas quando Elias foi chamar Eliseu, ele apenas puxou a capa e passou em cima de Eliseu. E Eliseu olhou aquilo, meu pai, ele falou assim, segue-me, porque veja o que eu tenho te feito. Como? Com uma capa? Com uma capa? Tu não falou nada. Qual palavra do Senhor? Não, não tem palavra do Senhor. Segue-me. Eliseu olhou para Elias e viu Deus. E depois disse, vive a tua alma, porque aonde quer que tu fores, eu não te deixarei, eu vou contigo. O que Eliseu viu em Elias?
Qual foi a grande palavra que Elias deu a Eliseu? Qual foi? Qual foi a grande herança que Elias deixou para Eliseu? Uma capa. Quando você é essência, meu irmão, a moral da história, quando você é essência, quando você está entrelaçado com a palavra, sabe o que acontece? Mesmo de boca fechada, Deus exala de você a unção, a graça e o poder, e as coisas acontecem. E é por isso que você pode receber cura nessa noite. Cura gloriosa, cura não programada, porque somos essência desse Deus. É por nós que Ele passeia nessa terra, é por nós que Ele liberta, é por nós que Ele glorifica o nome dEle, é por nós que Ele fortifica. Então, meu irmão, não se iluda com um conhecimento no intelecto, não. Se esse conhecimento não se processar para dentro das tuas entranhas, ele será apenas um conhecimento, não será vida. E esse é o projeto. Que você não seja apenas uma pessoa que exale conhecimento, não, mas que seja alguém que exale vida. E o Senhor Jesus disse: se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras. E as Escrituras não revelam um Cristo literário. As Escrituras revelam um Cristo que é espírito e vida, que é espírito e verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Os conceitos abstratos são os mais fortes. Os conceitos abstratos são os mais fortes. Muita gente pode chegar perto de você e dizer assim: você já leu Gênesis? Você pode dizer assim: eu li uma vezinha. Não, eu já li 10 vezes. Eu conheço todos os fundamentos. Eu já li até em hebraico. Eu conheço todas as expressões gramaticais. Eu saco de Gênesis pra caramba. Irmão, na hora que Deus precisa de alguém, nem sempre Ele precisa de alguém que vai precisar abrir a boca. E é isso que faz a diferença. Nem sempre Deus vai precisar de alguém que fale, meu irmão. Às vezes Ele vai precisar de alguém que apenas esteja no alto do monte, olhe para o povo em batalha e levante o cajado. Enquanto esse alguém de boca fechada e cajado na mão estiver firme, o povo terá vitória. Então tem muita ilusão por aí, irmão. Sabe por quê? Porque não atentam para o que a palavra diz. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Quem nunca viveu a experiência de passar 2, 3 horas trancadinho lá no seu quarto falando com Deus, ainda não descobriu o que é a verdadeira vida com Jesus Cristo. Não descobriu, irmão. Não descobriu. Aproveite, você tem que descobrir. Aproveite, porque você está ouvindo que não se ouve por aí. Se fosse em outro lugar, o tempo que estamos aqui, já teríamos tirado a oferta 2, 3, 4, 5 vezes. Não vamos tirar nenhuma. Porque a oferta aqui, meu irmão, é a nossa vida. A oferta aqui é a nossa mente. A oferta aqui são os nossos sentimentos. A oferta aqui é todo o nosso ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Essa é a oferta. Essa é a que Deus quer. E quando você se entrega como oferta e é queimado como holocausto, as tuas cinzas vão ser adicionadas de maneira gloriosa.
e a fumaça sobe diante do trono de Deus. E ele aspira. E ele faz que você seja parte dele. E guarde essa frase gloriosa. Se alguém quiser ver Deus, vai ter que olhar para você. E tem mais. Se alguém quiser Deus, você pode dizer: eu sou o caminho. Diga de você mesmo para a pessoa: ah, Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não vier por mim. Jesus te deixou como sacerdote, esqueceu disso? Que ele te comprou e com o sangue dele te constituiu sacerdote? E você esqueceu que ninguém consegue chegar a Deus sem um sacerdote? Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida, irmão. Se alguém te ignorar, não vai encontrar a vida que há em Cristo Jesus, vai ter que passar por ti. Isso é questão de entendimento. Esse entendimento é tão poderoso. Alguns preferem, por não entender, a heresia. Os judeus disseram que Jesus era um herege, porque ele disse: sou filho de Deus. E nós o que somos? Filhos de Deus. Então, irmão, cuidado para a coisa não ficar só no seu intelecto, né? Na sabedoria, no conhecimento. Não, tem que ficar na essência, na vida. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, igreja. No começo do culto, no segundo louvor, Deus mostrava, igreja, algumas serpentes, só que elas estavam enroladas nas cadeiras da igreja. E muitas delas tinham um alicerce na parte da cabeça, como se fosse uma gravata e um negócio preto que o pessoal usa em smoking. Amém. No momento que o irmão Alexandre orava, eu vi os anjos do Senhor posicionar alguns vasos aqui na frente da igreja. Vasos grandes, vasos pequenos. Depois eu vi uma espada. E essas espadas, ela sem o auxílio de mão, ela quebrava esses vasos, pessoal. E quando ela quebrava esses vasos, eles se transformavam em vasos de ouro. Amém. E quando Elias pregava, Deus mostrava a ele como um livro, uma coisa incrível. E Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor, o livro falou. Amém. Assim que começou o culto, eu vi um grande anjo, muito real. Ele passou por cima da minha cabeça, parou no meio da congregação. Esse anjo, ele voava, ele era um anjo não tão grande, mas era um anjo muito diferente. No momento dos louvores, eu tive uma visão. Ela começou e foi indo em partes. Eu via no céu como se fosse linhas assim, ó. E um anjo ia e começava a tecer algo. E ele teceu uma capa azul. Quando ele terminou de tecer essa capa azul, ele desceu com essa capa azul, colocou no Senhor Elias. Essa capa, ela vinha aqui no peitoral e ela cobria essa parte, e ela tinha tipo de um gorro, mas ela não cobria aquele gorro, ele deixou esse gorro para trás, esse manto azul. E assim diz o Senhor: o louvor que sair desse lugar irá dissipar a muitos, mas irá unir a muitos e transformará vidas como nunca houve sobre o globo terrestre. Eu vi no começo da pregação uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos ficava pairando. Quando o irmão Alexandre veio orar aqui na frente,
tive uma visão. Eu vi o seu peito, irmão, aberto, como se tivesse levado um tiro de pólvora. Ele tinha sido alvejado. E assim diz o Senhor: eu tenho um projeto de martírio contigo. Ouve o que sai do púlpito, pois nessa direção o meu projeto se cumprirá na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando o Senhor estava pregando, mestre, eu vi o Senhor se transformando num cajado. O Senhor se transformou exatamente num cajado. Eu via, no meio da congregação, eram poucos, não eram muitos não. Ficou um anjo parado aqui na frente, e anjos andavam no meio da congregação e tiravam do peito de alguns, desse lugar do peito, eles tiravam crianças recém-nascidas e levantavam assim, ó, e os outros anjos aplaudiam. E assim era com alguns. Esses anjos que andavam no meio, a pessoa ficava no lugar e como se tivesse tirado uma criança de dentro, assim, ele levantava aquela criança recém-nascida. Agora no final, no último louvor, eu vi um cravo, um grande prego, ele cobria essa extensão toda aqui, ó. Esse cravo. E esse cravo é um projeto de martírio que Deus tem com alguns que estão aqui dentro essa noite. Mas, assim diz o Senhor, o projeto só se cumpre se escutarem o que sai do púlpito. Desse lugar que será ensinado o caminho de morrer por Cristo. Aleluia.